Liquidação de sentença não tem nada de contabilidade, ok? Liquidação de sentença não tem nada de contabilidade, não tem débito, não tem crédito, não tem balanço, não tem DRE, não tem nada disso, não tem que analisar diário, razão, nada disso, tá? Liquidação de sentença é uma planilha de cálculo que envolve correção monetária, juros de mora, tá bom? E aí, além desses conhecimentos de matemática financeira, você vai precisar ter conhecimento, digamos assim, jurídico, porque você vai precisar analisar o processo, analisar os documentos, né, dentro do processo, dentro das fases do processo, analisar a sentença, saber o que cada um ali está falando, se comunicar com o advogado que está te contratando, né, para fazer o cálculo de liquidação sentença, ou com um juiz, caso você seja nomeado, né, como perito do juízo para fazer liquidação de sentença, tá? E o juiz também pode nomear um perito para fazer a liquidação da sentença, tá? Mas normalmente não é isso que acontece. Cabe às partes contratar um perito, né, contábil, um contador na função de perito judicial para fazer o cálculo de liquidação de sentença. Então, quais são as competências na hora de fazer a liquidação de sentença? Primeiro, conhecimento, digamos assim, né, do ambiente do processo jurídico, certo? Conhecimento aí do ambiente do processo jurídico. Então, você precisa entender como funciona o processo judicial, né? Quais são as partes desse processo, petição inicial, contestação, né, principalmente a sentença, né? Então, você precisa conhecer um pouco como é que funciona isso, para você conseguir localizar dentro do processo as informações que você vai precisar utilizar na liquidação. Né? A primeira coisa é olhar a sentença do juiz e ver o que ele determinou. Só que essa sentença também tem lá um modelo, né? O juiz ele segue um modelo, ele tem um script ali, tá? Que ele segue até chegar na decisão, tá? Ele fala um monte de coisa, depois ele bota lá, decido. Aí ele faz a sentença, aí diz qual é a sentença, tá? Então você precisa também saber analisar a sentença, saber entender o que ele está falando ali, porque às vezes o juiz ele fala ali meio embolado, alguém vai lá, copia e cola alguma coisa ali, então você precisa entender, tá? Inclusive, o juiz ele pode omitir determinado dado dentro da sentença. E aí você acha que só porque ele não disse, né, que era para fazer alguma coisa, então você não precisa fazer aquela coisa, tá? Então você precisa entender um pouquinho, né, das jurisprudências inerentes ou referentes à liquidação de sentença. Então tem que conhecer o ambiente jurídico, né, conhecer, digamos assim, algumas jurisprudências a respeito. Esse documento aqui depois eu vou colocar no canal do Telegram, galera da perícia, tá? Para vocês consultarem depois. Depois eu vou dar uma ajeitadinha e terminando a live aqui eu já coloco lá no nosso canal, galera da perícia. Quem entrou nessa live aqui pelo dashboard, né, que foi o link que eu criei, né, que é claudiosameiro.com/live. Então, se você entra no dashboard, aí tem lá o videozinho, embaixo tem uns botões para você acessar o canal do Telegram, acessar, tem uma pesquisa, né, que eu sempre peço para, né, a audiência, né, para os alunos também responderem essa pesquisa, para eu conhecer melhor um pouco, né, o que vocês querem, o que vocês acham, o perfil de vocês. E tem outros botões também para você entrar no canal do YouTube direto e também no Instagram, né? Então, cada rede ali tem uma finalidade. Então, se você quiser conversar comigo, então você pode ir lá no Instagram, mandar uma mensagem, fazer algum comentário, tá? Pode me seguir por lá também, do projeto Galera da Perícia. Então, aqui conheci algumas jurisprudências a respeito da liquidação de sentença, tá? Conhecer, né, digamos assim, a matemática financeira básica, nada muito de especial. Essa matemática financeira básica aí, todo contador sabe, tá bom? O contador domina essa área há muito tempo justamente por causa dos seus conhecimentos, das suas habilidades em fazer conta, né? Então, se relacionar ali com os números. Então, não é complicado, essa matemática financeira não é complicada, né, mas você precisa entender como faz o processo de correção monetária, o processo de juros, tá? E essa matemática aí é muito influenciada justamente pelas jurisprudências a respeito disso e pela legislação também, tá?